Fala, meus queridos, como é que vocês estão? Tudo bem, gente? Bom dia, vamos lá para mais uma aula de redação com o Digão. Espero que vocês estejam bem, espero que vocês estejam saudáveis, tá? Estamos morrendo de saudade, a gente aqui no colégio está preparando as aulas para vocês com o maior carinho, mas também não vemos a hora de encontrá-los pessoalmente, né? Poder ter aquela interação que a gente tem sempre, tá bom? Mas, né, enquanto estamos neste momento de isolamento social, precisamos aproveitar, não podemos deixar a peteca cair, né? Ensino médio, a gente precisa nos preparar, nós vamos nos preparar para as provas, né, que vem aí adiante, elas virão, tá, galera? Pode demorar um pouquinho, podem mudar datas, mas elas virão. Então, a gente precisa se preparar da melhor maneira possível, beleza? Então, não tem outra forma de se preparar para a redação a não ser escrevendo, tá? É o melhor jeito, não adianta. A prática leva à perfeição, literalmente, na questão da redação, tá? Então, assim, é a melhor maneira que a gente tem para desenvolver os nossos textos treinando, certo? Então, vamos fazer mais uma proposta de relato, porque é aquele gênero que gera probleminhas, que dá medinho, né? As pessoas têm um medo de relato, né? Que é incrível, porque ele pode acontecer de diversas maneiras diferentes, certo? O relato ele pode ser em primeira pessoa, pode ser em terceira, ele pode ser no passado, que é o mais comum, mas podem pedir para você relatar algo do presente, da sua rotina. Enfim, há diversas maneiras de fazer um relato. São vários motivos diferentes para se escrever um relato. Pode ser um relato publicado num blog, pode ser um relato simplesmente escrito num diário, pode ser um relato que você vai escrever sem publicação nenhuma. Enfim, pode ser um relato com motivo, com objetivo de convencer alguém de alguma coisa, de alertar, de criticar. Pode ser simplesmente um relato que você quis escrever. Enfim, galera, essa possibilidade essas possibilidades de relatos diferentes é o que traz esse medo pra gente. Só que aí, galera, vem o pulo do gato. Você sabe que pode ser diferente. Você sabe que eles podem ser escritos de várias formas diferentes. Você sabe que são diversos contextos possíveis. Você sabendo disso, você tendo essa consciência, é só você ler o comando, ler o contexto e tentar enquadrar ele na melhor maneira possível. Imaginar a situação, né, se colocar naquela situação, que vai dar tudo certo, entendeu? Sem medo. Né? Não tem uma palavra para começar o relato. Tá? Tudo depende do que ele pede para você fazer. Tudo bem? Então é só seguir o comando. Você sabe que relatar é contar alguma coisa, é só você contar o que ele está pedindo para você contar e dar conta dos objetivos que ele propõe para você. Tudo bem? Marcar as partes contextuais, né? A posição social, interlocutor, tudo que tiver ali para você fazer, você tem de fazer. Então, é sim, né? É complicado porque tem muitas possibilidades, mas ao mesmo tempo é simples porque você, meu aluno querido, sabe disso. Né? Você sabe que tem de atender o comando, que ele é o seu rei, certo? Então, é isso aí. Galerinha, a proposta de redação que a gente vai fazer hoje é sobre empreender na terceira idade, né? Tem se discutido muito na atualidade a questão de aposentadoria, de como que as pessoas mais velhas fazem para ter renda, certo? É um assunto que está super em voga, assim, super pode cair em qualquer tipo de vestibular, no Enem e tal. Então a gente precisa tratar desse assunto, né? Ainda mais neste momento, né, galera, falando de emprego, né, nesse momento de crise no país e tal, todo mundo fica muito preocupado, né, como é que as pessoas vão render, como é que as pessoas vão conseguir sair deste momento de crise. E aí que vem a criatividade, né, a gente vê as pessoas vendendo coisas que antes não vendia, a gente vê as pessoas produzindo coisas que antes não produzia, a gente vê as empresas vendendo delivery que antes não fazia, a gente vê as pessoas vendendo pela internet que antes não faziam, a gente vê professor gravando videoaula para o YouTube que não era uma coisa normal, comum. A gente vê as pessoas se reinventando o tempo todo, né, para conseguir fazer o que tem de fazer, fazer o seu trabalho e conseguir o seu ganha-pão, certo? Então, a gente precisa, né, nesses momentos de crise, assim, pensar em formas, né, criativas de se virar, beleza? E aí, para a terceira idade é a mesma coisa, certo? Então, se a aposentadoria é uma coisa complicada, né? Se conseguir um emprego na terceira idade é muito difícil, a gente vai ler um pouquinho sobre isso. Então, empreender seria uma opção para você conseguir trabalhar em casa, para você conseguir trabalhar no seu tempo, para você se sentir útil para o mundo e ainda assim conseguir uma rendinha extra? Por que não? Né? Então, empreender, ou então, às vezes, a pessoa acaba tendo muito sucesso e vira um grande empreendedor, né? A gente tem diversos relatos, exemplos, né, de pessoas que empreenderam assim
quando já eram mais velhos mesmo e tiveram muito sucesso, né? Beleza. Galera, o assunto então é esse, né? Empreendedorismo na terceira idade. E aí vamos lá ler um pouquinho sobre isso. Galera, o preconceito com idosos é real? É, galera, é muito real. Quando você vai contratar alguém, a empresa prefere as pessoas mais novas, né? A empresa prefere as pessoas que, com preconceito, acreditam que sejam mais rápidas, que sejam mais ágeis, que sejam mais criativas, que sejam lidam melhor com a realidade da atualidade, né? Com a tecnologia. Então, realmente há um preconceito com idosos, né? Em enxergar o que tem de bom em contratar um idoso, por exemplo. Né? Então, vejam aí, de acordo com dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios, né, o PNAD, o desemprego entre os idosos também teve um aumento significativo de 18,5% em 2013 para 40,3% em 2018. Então, a taxa de desemprego na terceira idade é muito grande, certo? Porque contratam-se pessoas mais novas, que são mais baratas para a empresa, né? E aqueles funcionários que são mais antigos, que custam mais caro e talvez não produzam o que a empresa está esperando, né? São demitidos, certo? Os motivos são vários, né? Então, segundo o Morris Litvak, fundador da plataforma de trabalho para a terceira idade Mature Jobs, uma das principais razões é a busca por uma maior renda. Então, é por isso que as pessoas buscam, né? Por que elas querem trabalhar na terceira idade? Elas querem mais renda, só a aposentadoria às vezes não dá, né? Muitos idosos alegam que o valor da aposentadoria não é o suficiente. Quando você se aposenta, tem um valor lá que você recebe que é menor às vezes do que o seu salário. Então, se você tem um padrão de vida e ele é diminuído, o dinheiro é diminuído, automaticamente fica complicado, né? Você se virar. Então, tem esse problema também. Galera, além disso, ele afirmou que muitos idosos buscam continuar trabalhando para que se sintam úteis e para que permaneçam ativos. Mas se existem tantos idosos em busca de trabalho, por que o número de desemprego nessa faixa etária ainda é tão grande, né, galera? Então, as pessoas, mais do que ter dinheiro, muitas vezes elas querem ser úteis, né? Elas não querem se sentir inúteis, né? Num mundo em que se você não produz, você não é visto como alguém útil, então isso acaba sendo muito, muito real para os idosos, né? Eles querem se sentir vivos, né? Eles querem se sentir produtivos para o mundo. Beleza. Quais são as dificuldades no mercado de trabalho, né? Quais são as dificuldades que eles encontram para conseguir um emprego, por exemplo? Então, de acordo com o coordenador de trabalho e do desenvolvimento do IBGE, o Semar Azeredo, um dos desafios que esses profissionais enfrentam é em relação à sua qualificação, certo? Como exemplo, em muitas empresas há uma maior demanda para se atualizar frente aos avanços tecnológicos e exigem habilidades nessa área, o que pode prejudicar esses profissionais. Então, logicamente, quem é mais jovem, tem muito mais contato com informática, com tecnologia, acaba se virando muito melhor. As pessoas mais antigas, elas têm uma luta maior para conseguir se enquadrar nesse mundo atual, porque elas estavam acostumadas com outras coisas, certo? Então, realmente, às vezes essa qualificação para mexer com tecnologia, para mexer em trabalhos que exigem o uso de computador, celular e esse tipo de comunicação o tempo todo e agilidade nesses serviços, às vezes falta qualificação, né, para os idosos. Além disso, uma pesquisa realizada pela Aging Free Fair, Aging não, né? A Gang Free Fair, em parceria com a FGV e a ISAEP, que reuniu gestores de RH de mais de 140 empresas, concluiu que a grande maioria das empresas não está preparada para receber esses profissionais. Então, as empresas elas não se preocupam em achar um modo de contratar as pessoas mais velhas. E isso gera muito desemprego desses idosos, né? Elas não criam ali empregos próprios para quem não precisa utilizar a tecnologia muito rapidamente, por exemplo. Elas não se preocupam em achar formas de contratar essas pessoas. Né? E aí faltam, logicamente, políticas públicas para forçar as empresas a fazerem isso, né? Tem um monte de falha aí em vários níveis para que isso aconteça, né? Para que esse desemprego na terceira idade exista de modo tão gritante assim. Beleza. Ademais, galera, há muito preconceito, né? Como a gente já citou anteriormente aí, pois as empresas acreditam que apenas os jovens são criativos e pensam rápido, né? Eles acham que as pessoas mais velhas vão ser devagar, vão demorar muito para aprender, não tem nada para oferecer. Sem pensar, galera, que as pessoas mais idosas, desculpa, com mais maturidade, elas têm muito mais calma para resolver problemas. Elas conseguem encontrar formas muito mais, às vezes, que o jovem não consegue ver que tá óbvio, assim,
e a pessoa, por já ter muita experiência, consegue lidar melhor com as situações, lidar melhor com as pessoas. Então, as empresas às vezes poderiam pensar um pouquinho nisso, né? Como essa experiência agrega na hora de resolver um problema. Um jovem não, né? O jovem ele não tem essa experiência, ele não tem essa manha. Ele ainda vai ter muito para aprender. Ele sabe mexer no computador, sabe mexer no celular, né? Ele manja de tecnologia. Mas para alguns serviços, às vezes a pessoa mais idosa ela tem muito mais tato, até tato com pessoas, enfim, certo? Então, cada um tem as suas características de vantagem, né? Beleza. E aí vem a nossa questão, né? O empreender, galera, pode ser uma opção para esses idosos, para tentar melhorar a vida deles, para tentar fazer ter uma, eles se sentirem úteis, né, e ter uma renda, né? Como é que seria isso? Então, olha lá, uma pesquisa feita pelo Sebrae calculou que em 2018 mais de 650 mil idosos já eram empreendedores. Dentre os 1.200 entrevistados, 10,8% afirmaram que têm vontade de abrir seu próprio negócio. Então, veja aí, muitos idosos já são empreendedores, né? Já fazem ali, faz bolo para vender, faz salgadinho, costura, né? Tem muitas costureiras que já são mais velhas. A gente vê muita gente tentando empreender, tentando abrir um negócio mesmo, tentando fazer algo, né? Para melhorar a sua vida, né? Todo mundo busca dinheiro para melhorar de vida, né? Para ter uma vida mais digna. Beleza. Ainda de acordo com essa pesquisa, os motivos que levam os idosos a empreender são vários, né? Para completar a renda, 49,7%, né? Para conseguir manter, além da aposentadoria, que, como eu já disse, pode ser menor que o seu salário da vida toda, às vezes. Galera, para se manterem ocupados, alguns, né? 21%. Galera, dizem que quando a pessoa da terceira idade para de trabalhar, morre, né? Tem esse ditado. Logicamente não é bem assim, mas no caso da pessoa se sentir inutilizada, se sentir sem função no mundo, né, sem função produtiva mesmo, isso causa muitos danos psicológicos. A pessoa se sente ansiosa, se causa depressão. Depressão na terceira idade é uma coisa incrível, como acontece, né? E às vezes, no 21% aí, por necessidade mesmo de manter a família, não é nem que a pessoa quer complementar a renda, né? Muitas vezes é porque ela não tem o que fazer, ela não tem renda, ela não tem aposentadoria, ela não tem como comprovar, ela não tem o que fazer, e aí, por necessidade de manter a casa mesmo, de manter a família, acaba sendo obrigada a empreender, achar um jeito de se virar, certo? Beleza. Galera, para aqueles que buscam essa opção, os benefícios são vários, né? Ele tem uma liberdade maior, porque não tem aquele horário de bater o cartão, maior possibilidade de trabalhar com o que realmente gostam. Então, muitas pessoas, né, e não só idosos, às vezes trabalha fazendo aquilo que não gosta, né? Tipo, faz pelo dinheiro, faz porque foi a única opção ali na vida, e aí depois, na fase mais idosa, na fase mais velha, a pessoa acaba achando um jeitinho de fazer aquilo que ela sempre quis, né? De fazer o que ela sempre gostou, de trabalhar com algo que dá prazer além de dinheiro, certo? Beleza. Além, é claro, né, de fazer com que essas pessoas permaneçam ativas e que ajuda na sua saúde, né? Não só física, mas mental, principalmente. A pessoa que trabalha, ela tem... A gente fala que mente vazia é oficina do diabo, né? E é isso mesmo, galera. Quando você fica muito tempo ocioso, muito tempo sem nada útil para pensar, você acaba fazendo besteira, né? Pensando besteira e tal. Então, realmente é isso. É para ajudar o corpo e a mente desses idosos. Aí o empreendedorismo pode ser uma opção excelente. Beleza? Galera, e aí, né, a gente vai ver alguns exemplos de empreendedorismo aqui, porque no relato que vocês vão escrever, vocês vão ter de abordar isso, né, o empreendedorismo na terceira idade. Então, nós vamos ver alguns exemplos para vocês se inspirarem, para vocês conseguirem pensar no que vocês vão relatar aí. Galera, primeiramente, aparecem aí para a gente, né, alguns exemplos simples. Então, quem são, né, esses empreendedores da atualidade que são mais velhos? O que eles fazem? Alguns fazem, como essa senhorinha aí que vocês estão vendo com os vestidos, ela tem 100 anos. 100 anos. E faz um vestido por dia. Ela faz vestido para as crianças, para festa junina, essas coisas, né? Veja, ela é uma empreendedora, né? Ela vende o produto dela, ela faz, ela produz, ela vende, né? De boca em boca ali, alguém ajuda ela a vender e é empreendedora, né? Galerinha, a senhora do lado ali, ó, vendendo os pães, né? Provavelmente um pão com fruta em cima ali, bolo, sei lá. Né? E aí muita gente faz isso, produz em casa, leva para uma feirinha da cidade, né? Ou sai vendendo de porta em porta. Alguns vão no sinaleiro vender o doce que faz, né? Aqui em Maringá a gente vê muito isso.
E você vê às vezes pessoas idosas ali, né, com a cestinha vendendo e tal, faz em casa e vai vender, né? Alguns conseguem vender pela internet, né? Aprenderam a usar o Instagram, e você vê lá, tipo, o tanto de publicação que tem de pessoas vendendo docinho, vendendo bolo, vendendo pão, tentando empreender, né? Ao mesmo tempo que ajuda o público que procura esse tipo de produto, ajuda na sua renda, na sua casa, na sua vida, né? Na sua saúde física e mental, beleza? Então temos esses exemplos simples aí. E tem alguns exemplos, galera, que são aquelas pessoas que procuraram empreender quando foram na terceira idade, né? Ou por necessidade ou por vontade mesmo, e acabaram tendo muito sucesso, né? Tem um monte de exemplo, tá, gente? Tem um monte de exemplo. Tem várias empresas que foram criadas por pessoas de 60, 65, 70 anos, né? Eu acho que o mais famoso é o da Rede Globo, de TV, né? O cara criou a Rede Globo com 60 anos de idade, certo? Logicamente, ele já era jornalista, ele já trabalhava na área e tal, mas ele criou uma rede de TV, né, aos 60 anos. Então, o Marinho lá. Galera, esse é um dos, né, que empreenderam muito mais velhos. Tudo bem, ele tinha muito dinheiro para fazer isso, ele tinha como começar, lógico que sim, certo? Mas, né, cada um com a sua possibilidade de empreender, certo? Beleza. Galerinha, o primeiro exemplo de sucesso que a gente vai ver aí é do morar.com, né? morar.com.você. Esta plataforma tem feito muito sucesso e ela é uma iniciativa de empreendedoras da Marta Monteiro, né, de 64 anos, e da Veronique Furati, de 61. Trata-se de uma startup que ajuda idosos, né, a encontrar pessoas para compartilhar uma moradia, o que na linguagem dos estudantes seria chamado de república. Então, jovens que entram em sites, em páginas para tentar encontrar gente para dividir casa e tal, isso acontece com as pessoas idosas também. Porque às vezes elas não querem ir para o asilo, às vezes elas não podem morar com a família, às vezes elas querem simplesmente sair daquele ambiente tipo de todo mundo cuidando dela, ela quer ter a própria vida, só que também não quer ficar sozinha, certo? E aí veio essa startup para ajudar essas pessoas, né? Por meio da análise dos perfis dos participantes, é possível realizar um match, né, como a gente chama, por meio da combinação de afinidades para que as pessoas tenham uma experiência de convivência mais positiva. É muito comum que os adeptos procurem moradores não apenas para economizar nas contas, mas também para ter companhia. Olha que legal, cara. É uma sacada muito boa. E aí, ao mesmo tempo que essas pessoas mais idosas acabam entrando, né, ali para mexer com tecnologia, acabam aprendendo a mexer em aplicativo e tal, né, elas conseguem encontrar pessoas para dividir casa, cara, é muito legal. E pessoas que têm, tipo, a mesma intenção, a mesma vontade, muito bem pensado, né? Tipo, você quer fazer uma república ali e encontra essa opção, né? Porque se não fez na época de jovem, né? Por que não a terceira idade, né? Muito legal essa ideia do morar.com.você. Galera, o OneBuy também, né? É uma solução feita para pessoas que compram em e-commerce, né? Compra pela internet, principalmente os mais velhos. Ela foi criada pelos empreendedores Luiz Fernando Figueiredo, de 51, e o Léo do Amaral, de 69, né? Bem mais velho. E é utilizada para unificar todos os cadastros em sites de compra. Assim, o usuário não precisa preencher diversas vezes as informações, o que leva tempo e pode fazê-lo desistir da compra. A solução adotada por gigantes como a Netfarma, por exemplo, é a única no mundo e depois de fazer sucesso por aqui foi adotada em outros países. Então, eles criaram ali uma forma, né, de fazer cadastro para comprar coisas na internet. Você faz apenas um cadastro, consegue comprar tudo com esse cadastro, para não ficar toda hora que você vai entrar num site para comprar uma coisa, você tem de fazer cadastro. Isso às vezes faz a pessoa perder a vontade de comprar, certo? Se ela tem esse One Buy, né, esse cadastro já que serve para tudo, facilita muito, né? Principalmente para pessoas idosas que têm dificuldade ali com tecnologia, dificuldade com digitar e encontrar qual o que deve ser escrito ali, enfim. Então foi uma sacada muito boa. Talvez, galera, foi uma sacada até na vida deles, assim, tipo, eles viam essa dificuldade de comprar as coisas e toda hora que ia comprar precisava, né, fazer um cadastro, e aí acabaram encontrando um jeito de resolver o seu problema, né, e criaram já a empresa. Essa empresa fez tanto sucesso aqui no Brasil que foi adotada em vários outros países, eles ficaram multimilionários com o Ambai, certo? E empreenderam aí, ó, mas eles não fizeram isso quando eram novinhos, né, foi tipo,
criaram uma startup com 51, né, um pouco mais jovem, e outro com 69 já, tipo, né? Tudo bem, digam, essas pessoas aí têm dinheiro para investir. Aí fica fácil, né? Galera, nem sempre, tá? Tem muita gente que tem dinheiro e não tem a menor ideia do que fazer com ele, tá? Então, é vontade de criar, certo? Né? É diferente. Galerinha, o Box Colchões também, né? O senhor Ali, como é conhecido o dono do Box Colchões, o Ali Mohamed Smiley, ele não fica longe da sua empresa um dia sequer, apesar de ter 84 anos. Ele acompanha de perto todos os movimentos de suas 2 lojas físicas, além das vendas online, que são responsáveis por grande parte do faturamento da empresa. Quando começou a empreender, o Ali já tinha 64 anos, né? Mas isso não foi motivo para que ele se retraísse no mercado. Nossa empresa começou muito humilde em 1999, com capital muito limitado, mas sempre estivemos atentos às mudanças do mercado para ter sucesso dentro do nosso nicho. Avalie o senhor empreendedor. Por conta desse olhar atento, em 2007, né, quando eu tinha 76 anos, ali resolveu investir no e-commerce, já que percebeu grande potencial de mercado online para o seu setor. Na época, a loja virtual não vingou por conta da minha inexperiência nesse mundo, além de não entender nada de SEO. Não tinha nenhuma informação sobre esse tipo de mercado, relembrar ele. Então, olha uma das características do empreendedor, né? Ele não desiste. Galera, o empreendedor, ele sabe que ele vai ficar muito tempo gastando. Ele vai ficar muito tempo, aparentemente, sem ter o menor resultado, certo? Até que ele consiga, depois de investir tempo, dar a volta por cima e simplesmente o incrível, né, o inimaginável pode acontecer. Então, a pessoa empreendedora, ela tem de ter essa resiliência, né, já puxando para o outro tema que a gente trabalhou semana passada, essa questão de, até essa semana, né? Não, semana passada mesmo. Galerinha, então veja bem, a pessoa que é empreendedora, ela sabe que ela vai ter de passar ali por bons tropeços até ela conseguir encontrar o caminho do sucesso. Beleza? Ok. Galera, e aí vem então o contexto e o comando, né? Então, veja bem, você é um estudante e está à procura de um estágio em um jornal da sua cidade. Em um desses jornais, os contratantes propuseram um teste para os candidatos, os quais deveriam entrevistar idosos que conseguiram empreender após os 60 anos e tiveram sucesso, né, para compor uma reportagem sobre empreendedorismo na terceira idade. Então, para o seu teste, redige entre 15 e 22 linhas um relato contendo a experiência vivida pelo ou pela entrevistado ou entrevistada que mais chamou sua atenção. E caso queira nomeá-lo ou nomeá-la, você vai usar apenas Marlene ou Maurício. Galerinha, este relatão, ele é diferente dos que a gente tinha feito anteriormente, certo? Por quê? Ele é na terceira pessoa. Aí começa o problema, né, gente? A gente tem de analisar essas coisas, certo? Então, veja bem, ele é um relato que você vai ter de contar a história, né, contar a experiência vivida por outra pessoa, alguém que você entrevistou. Neste relato, você não aparece, tá? Neste relato, você não precisa falar que é estudante, não precisa falar que está à procura de um estágio. Essas informações que são sobre você, que estão no começo ali do contexto, você não vai colocar no seu texto. Digam, por que não? Eu tenho de marcar. Não, o texto não é sobre você. Não é para você contar o dia que você tentou um estágio no jornal. Não é isso que está pedindo. O que o relato está pedindo para você contar? Redija entre 15 e 22 linhas um relato contendo a experiência vivida pelo entrevistado. Ou seja, no seu relato tem que ter a experiência vivida pelo entrevistado, não pela sua vida, não por você. Ok? Então, meus queridos, vejam bem, se você erra isso, se você começa a contar da sua vida, ou se você começa a contar da relação que você teve com o entrevistado, como foi a entrevista, né? Se você começa a falar sobre por que você quer um emprego, enfim, você acaba fazendo o relato errado, certo? Esse daí é em terceira pessoa, que a gente chama de relato noticioso, certo? E aí você já vai começá-lo na terceira pessoa. Você já vai iniciar lá, olha, Maurício é um senhor de 68 anos de idade que resolveu empreender após os 60 e teve muito sucesso. Aí você vai contar a história dele, certo? Aí você vai contar, olha, ele era funcionário e tal, mas perdeu o emprego, e aí ele resolveu investir em tal situação, criou isso, criou aquilo, a empresa dele é essa, não precisa colocar nome para a empresa, tá? Ele criou uma grande rede de restaurante que vende delivery, não sei o que e tal. E ele fazia os lanchinhos no fundo da casa dele, mas ele resolveu colocar na internet, fez muito sucesso, acabou abrindo, hoje ele tem tantos funcionários, não sei o que. Pá! Pá!
Entendeu? Você tem de contar a história de uma pessoa que empreendeu após os 60 anos. Logicamente, você tem de descrever essa história, você tem de detalhar o produto, você tem de detalhar por que foi importante para ele. Tá? Quanto mais detalhes, mais criatividade, melhor fica o seu texto. Beleza? Galera, quando o texto é todo na terceira pessoa, assim, quando você fala sobre o entrevistado, no caso, a experiência vivida por outra pessoa, no final, é legal você falar que ele é um exemplo para todos nós. Tá? Então, para encerrar esse relato aí, é legal você colocar lá, né? Faz seu exposto diante disso, com isso. Hoje, ele é um exemplo para todos nós de como é possível empreender e ter sucesso na terceira idade, que é preciso ter perseverança e tal, certo? É legal você marcar o tema ali no final, né? Empreendedorismo na terceira idade, certo? E falar que ele é um exemplo para todos nós. Beleza? Então lembra, já começa na terceira pessoa, tá? A Marlene é uma senhora de 70 anos que empreendeu após os 60 e tem tido muito sucesso. Você conta a história dela, o que ela empreendeu, o que ela faz, qual é o produto, como é que foi, o que aconteceu, qual é o sucesso, por que é importante. Conta tudo, né? Relato, conta o que foi acontecer. Você pode até falar, no começo foi assim, depois aconteceu tal coisa, depois assim. Hoje ela tem muito sucesso, certo, com o seu empreendimento e é um exemplo para todos nós de como é possível empreender na terceira idade. Beleza, galera? Acho que vocês entenderam. Esse daí não tem interlocução, tá? Então não precisa falar com ninguém, beleza? Não precisa marcar interlocutor nenhum, tudo bem? Não tem publicação. Joia, queridos. Tentem fazer, beleza? Agora é sua vez de mostrar que sabe. Escreva e mande a foto em até 7 dias. Estou esperando essas fotos, hein, galera? Ensino médio, acorda, tá? Tem de escrever, tirar fotinho e mandar para mim, beleza? Porque eu vou passar mais e mais e mais e mais e você precisa treinar. Vamos lá, meus queridos. A gente faz a nossa parte daqui, vocês fazem a parte de vocês daí, que é escrevendo o texto, beleza? O prof tá aguardando, morrendo de saudade, morrendo de vontade de ver vocês, conversar, brincar, abraçar, mas, né, enquanto não pode, vamos aí, em casa mesmo, beleza? Grande abraço, um beijo, até a próxima.